Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de aventura e ficção científica de 1984, chamado Sex Missão. Alerta de spoilers a seguir. Em 1991, dois homens concordaram em participar da primeira experiência de hibernação humana, conduzida por um cientista ganhador do Prêmio Nobel. Mas, em vez de serem revividos em 1994, eles só acordaram no ano de 2044. Ao tentarem descobrir o que deu errado no experimento, eles se veem presos em um período pós-guerra, onde só mulheres existem. De volta a 1991, um helicóptero aterriza em frente a uma grande escultura. De lá sai um homem em cadeira de rodas, chamado Professor Victor Kupelweiser. No banheiro, o biólogo Albert e o investidor Max estão lavando as mãos, quando o espelho racha, pegando-os desprevenidos. Albert acredita que o vidro quebrado é um mau presságio, ao contrário da teoria de Max, que acha que é o resultado da pressão interna do prédio. Segundos depois, os três cavalheiros se reúnem para uma coletiva de imprensa ao vivo na TV. O professor Victor, que conseguiu colocar um chimpanzé em hibernação durante 6 meses, está agora conduzindo a primeira experiência de hibernação humana com a ajuda de dois corajosos voluntários, Albert e Max. Espera-se que os dois despertem 3 anos depois, como heróis do histórico experimento. Albert, que é um biólogo muito respeitado, diz que está fazendo isso por um senso de dever. Ele acha que a hibernação ajudará as pessoas doentes a viajarem para o tempo em que poderão melhorar. Esta afirmação leva os orgulhosos pais de Albert a chorar, enquanto eles o observam de casa. Enquanto isso, a esposa insatisfeita de Max está segurando uma faca perto da televisão, enquanto ela o ouve dizer que ele está fazendo isso porque gosta de arriscar. Mas a esposa abandonada está bem ciente de que seu marido só está participando para obter ganhos financeiros. Ela então consola Javinia, sua filha chorosa, e diz a ela para esquecer o seu pai egoísta. Após a coletiva de imprensa, os dois voluntários são levados para o laboratório. Max guarda o seu frasco de bolso e seus cigarros no canto da sua cápsula, enquanto se prepara para a hibernação. Pouco tempo depois, a cápsula de hibernação se fecha e se encaixa em um buraco na parede. Muitos anos depois, Max e Albert acordam em uma sala branca desconhecida, onde 3 mulheres entram para servir a refeição. Os dois homens estão ansiosos para começar a comer, mas Max percebe que o croissant está velho. Uma das mulheres o ensina a comê-lo da maneira correta, abrindo-o e comendo o conteúdo dentro dele. Os homens não gostam da refeição porque pensam que perderam o paladar, e Max expressa um desejo de fumar depois de comer. Ele se lembra do cigarro que guardou e oferece um a Albert. Enquanto os homens fumam, a curiosa doutora Lamia Reno os observa da outra sala. Quando a médica e sua equipe descobrem que os homens estão usando algo chamado cigarro, elas pesquisam e descobrem que é um estimulante e inebriante do passado. Logo depois, 2 guardas com escudos pulverizam uma espuma sobre os homens para apagar os seus cigarros. Mais tarde nesse dia, Lamia entra para se encontrar com Albert e Max. Os 2 voluntários esperam ser elogiados como heróis pela experiência, mas a médica diz que houveram coisas mais importantes acontecendo durante a guerra. Após ser questionada sobre quem ganhou a guerra, a doutora Berna entra para enfatizar que não se trata de quem venceu, mas sim de quem sobreviveu. Confusos, os 2 homens exigem ver o professor Victor, mas as mulheres lhe dizem que ele não existe. Apesar disso, Max não perde a esperança e pede um superior masculino. Mas a doutora Berna o informa que os homens foram extintos. Albert pergunta há quanto tempo eles estão dormindo. As médicas revelam que eles estão no ano de 2044 e que estão dormindo há 53 anos. O cético Albert pensa que eles estão alucinando por causa de um efeito colateral da hibernação. Então, os homens tentam sair do prédio, mas são eletrocutados quando tocam a porta. Após a recuperação, Albert suspeita que isso pode ser uma segunda parte da experiência para testar a sua resiliência psicológica. Enquanto isso, Max se pergunta como a reprodução ocorre em um mundo só de mulheres. Lamia, que está na sala de vigilância, ouve a conversa e fala sobre a partenogênese artificial, um método reprodutivo que não requer contato masculino. Momentos depois, a médica da facção Genetics, Dra. Tecla, visita Lamia inesperadamente. Ela confronta a doutora, que segundo consta está trabalhando em uma operação secreta. Antes de partir, a doutora Tecla sugere entregar os 2 homens à sua facção. Na manhã seguinte, Albert acorda ouvindo um som alto. Enquanto Max procura a fonte da música, sua pequena TV se desliga, mostrando uma criança explicando a partenogênese artificial. Isto esclarece Albert, que percebe que não há homens, porque apenas óvulos são usados para criar bebês em tubos de ensaio. Mais tarde, Lamia informa a doutora Berna que a Genetics sabe que elas desenterraram 2 homens que estavam hibernando. Ela acrescenta
acrescenta que os testes estão indo bem, sugerindo que os homens são um elo perdido entre as mulheres e os macacos. Entretanto, a Dra. Berna adverte Lamia para manter a distância, pois ela pode acabar voltando ao pensamento primitivo. Depois que a Dra. Berna sai, Lamia observa e toma notas enquanto os dois homens presos tentam criar uma linguagem secreta. De repente, seu computador a alerta para tomar uma pílula que estimula a ambição. Como está frio naquela noite, Max encontra conforto ao dormir ao lado de Albert. O biólogo começa a chorar por seus entes queridos e pelos anos que eles perderam em hibernação. Max oferece uma bebida do seu frasco e assegura que eles podem se adaptar a qualquer coisa. No dia seguinte, enquanto Albert permanece na cama, Max assiste a um evento esportivo. Quando Max observa as atletas tirando seus tops, ele tem a brilhante ideia de usar a sua situação para restaurar um mundo onde os homens existem. De repente, Lamia entra para avaliar os dois homens e Max se inclina para beijá-la, mas ela fica espantada, aconselhando-o a não repetir aquele ato anti-higiênico. E na balada ele tenta beijá-la novamente, mas a médica o derruba. Depois que Lamia deixa a sala branca, ela parece atordoada devido aos sentimentos desconhecidos que ela está experimentando, causados pelo comportamento de flerte de Max. Ao entrar em seu posto de trabalho, Lamia vê a chefe de segurança da Genetics, Emma Dax. A segurança exige que a médica siga suas ordens, mas ela se recusa, pois ela só se reporta à Dra. Berna. No entanto, Emma informa que a Dra. Berna já concordou em levar os dois homens à sua excelência. Momentos depois, Lamia entra na sala branca e ordena aos guardas que preparem os homens para uma viagem. Uma das guardas perfura os dispositivos de rastreamento nos ouvidos dos homens. Quando chegam ao escritório da excelência, Albert e Max esperam na área da recepção. Ao olharem em volta, eles veem mutantes de radiação em exposição. Depois, eles veem uma macieira com duas frutas penduradas. Então eles consomem as maçãs, encantados por comerem algo que não seja a comida branca do confinamento. Poucos momentos depois, a sua excelência entra e se apresenta formalmente aos cavalheiros. Quando questionado sobre a sua idade, Emma explica que eles têm 86 anos, mas devido à hibernação, seus corpos permanecem com 40. Quando Max tenta apertar a mão da sua excelência para se apresentar formalmente, as guardas o derrubam, confundindo a sua ação com um ataque. A líder suprema se surpreende, mas rapidamente ordena que o libertem. Depois de tentar segurar seu amigo para que ele não faça nenhuma besteira, Albert pergunta por que não há homens ali. Sua excelência revela que a culpa é da bomba do professor Kuppelweiser. Ela foi projetada para paralisar temporariamente os genes dos homens, mas acabou apagando todos eles. Depois de descobrir a verdade, Max tenta oferecer seus serviços reprodutivos a fim de restaurar a sociedade. Sua excelência aponta para a macieira sagrada e observa que a decisão de um homem de pegar a maçã levou à perda do paraíso. De repente, sua excelência percebe a falta das maçãs sagradas. Depois de descobrir que os dois homens as consumiram, a furiosa líder os envia de volta para o confinamento. Após serem jogados de volta para a sala branca, Max perde toda a sua esperança, mas Albert tenta animá-lo. Quando um robô aspirador entra na sala, os dois homens ficam assustados e se acovardam num canto. De repente, a mão de Albert sente uns fios na parede, inspirando-o a elaborar um plano de fuga. Enquanto isso, Lamia acorda em seu quarto, preocupada com os pensamentos do estranho efeito de Max sobre ela. Para compreender os seus sentimentos desconfortáveis e aprender mais sobre os papéis dos homens no passado, ela planeja visitar a mulher mais velha da região, no porto da aposentadoria. Quando Lamia chega à cela de Julia, ela coloca um bloqueador nos alto-falantes para que as guardas não ouçam nada que elas dizem. Depois que o médico mostra suas filmagens dos homens que elas acordaram, a mulher de 74 anos se lembra com entusiasmo do seu noivo no passado. Lamia compartilha que os homens a deixam desfocada, o que Julia interpreta como sendo apaixonada. A médica compartilha o plano da sua superior de transformar os homens em mulheres através de uma cirurgia. No entanto, a velha mulher argumenta que os homens devem ser reintegrados à sociedade. Na sala branca, Albert espera que a guarda abra a porta e depois faz um curto-circuito nos fios, interrompendo a rede elétrica da instalação. Na escuridão, eles escapam e se escondem em um buraco na parede, assistindo a uma aula onde as mulheres sofrem lavagem cerebral para pensar que todos os homens são maus. Enquanto escutam, os dois homens encostam uma parede fina à sua frente, eventualmente quebrando-a e caindo na sala. As guardas os levam imediatamente de volta para a sala branca, e apesar do comportamento imprudente dos homens, as doutoras Berna, Emma e Lamia
os visitam e oferecem uma segunda chance. A médica loira entrega um formulário de inscrição para a operação de mudança de gênero, mas os homens se recusam a assiná-lo. Quando as mulheres deixam a sala, o teto se abre e revela uma assembleia. De repente, eles estão em julgamento e as mulheres vão decidir o seu destino. A doutora Tecla começa a testemunhar. Ela culpa os homens por todos os males e vícios da sociedade e depois elogia o seu mundo superior livre de homens. Albert argumenta que os homens têm sido importantes na história e menciona Copérnico e Einstein, mas elas afirmam que eles eram mulheres. Mais tarde, ele argumenta que as mulheres eram tratadas com alta consideração em seu mundo, porque os homens adoram e escrevem poemas sobre elas. Ele acredita que apagar os homens apaga metade de si mesmas como mulheres. Após o julgamento, a Genetrix quer fazer experiências com os homens antes de se livrar deles, enquanto a Arqueo quer transformá-los em mulheres. Enquanto esperam pelo veredicto, Albert e Max planejam sua fuga, assustando as guardas com um beijo. De volta à Assembleia, Arqueo vence por um único voto a favor da sua proposta. No entanto, os dois homens são capazes de escapar, enquanto eles procuram uma porta que os leve para fora. Albert e Max encontram um poço de mina. Ao explorar a área, eles encontram uma bota que contém uma garrafa e um jornal de 1993, detalhando o surto da guerra. Quando as guardas os veem, eles deslizam e caem em cima do lixo e acabam em um lugar onde as rebeldes estão cantando e se divertindo. As rebeldes encontram Max e Albert e pensam que eles são espiões do governo. Logo depois, a equipe de segurança os encontra e ataca as rebeldes, causando um caos total. Enquanto as rebeldes e a segurança estão distraídos, os homens se separam e escapam. Mais tarde, Max encontra um Albert descontente no elevador, que foi pego por Lamia. Quando Max pergunta a Lamia o que ela vai fazer com eles, ela diz que lhes mostrará o mundo exterior. Ele está cético, mas Albert diz a ele para confiar nela. No bloco C, Lamia deixa os dois homens usarem o periscópio para verem um terreno baldio, escuro e inabitável lá fora. A médica explica que as mulheres viviam a 365 metros abaixo do solo no pós-guerra. Max se pergunta se ainda há a possibilidade de ir lá fora, mas ela explica que é perigoso viver lá devido à radiação Kuppelweiser, que é um efeito colateral da bomba. Lamia diz a eles que a sua única esperança de sobrevivência é passar por uma operação de mudança de gênero. Quando Max ainda tenta encontrar uma maneira segura de sair, a médica loira revela que existem roupas especiais que eles podem usar, mas o fornecimento de oxigênio dura apenas 1 hora. Max e Albert se recusam a ficar e preferem morrer lá fora do que viver como mulheres. Lamia diz que eles vão se adaptar, mas eles se recusam. Frustrada, ela se declara uma oficial leal do Estado e informa a segurança sobre a sua localização, levando à captura dos homens. Após os fugitivos serem capturados, a doutora Tecla e Emma entram no bloco C para parabenizarem e promoverem Lamia. Ela então aconselha Lamia a dar a Emma os dados dos fugitivos, uma vez que ela assumirá o seu trabalho. Lamia se opõe porque ela está escrevendo uma dissertação sobre os homens, mas Emma zomba dela. Percebendo que ela não conseguirá terminar o seu trabalho, a médica recusa sua promoção. Antes de serem submetidos ao procedimento, Albert e Max estão sendo examinados pelas cirurgiãs. Albert diz que prefere morrer a ser transformado em uma mulher. A doutora Tecla lhes diz que seus órgãos serão retirados e dados às mulheres mais velhas para prolongar as suas vidas. Ao falar com a doutora Yanda, Albert fica chocado ao saber que ela já adivinha, a filha que ele abandonou para participar da experiência. Ele até tenta se reconciliar com ela, mas a sua filha vingativa não mostra misericórdia. Enquanto isso, Lamia se disfarça de cirurgiã para sabotar a operação e ajudar os homens a escapar. Eles correm para o elevador, mas Albert de repente desmaia por causa da anestesia. Então ele acorda em 1994, onde o professor o informa que a experiência foi um sucesso. Quando Albert diz ter sonhado com um mundo sem homens, Max diz ter tido o mesmo sonho. Albert fica intrigado com os seus sonhos idênticos, mas o professor diz que isso é impossível. Depois que a doutora Lamia o acorda, Albert acorda e chora quando percebe que estava apenas sonhando. Lamia então retira os dispositivos de rastreamento dos ouvidos dos homens e os leva ao bloco C, onde ela ameaça as guardas para ajudá-los a escapar. Depois de Albert e Max vestirem roupas de proteção, as guardas informam Lamia que precisam de uma senha acústica para ativar a cápsula, mas somente a sua excelência sabe a combinação. Decepcionado, Max amaldiçoa e diz uma frase insultante que surpreendentemente ativa a cápsula, permitindo que eles subam uma escada para escapar. Momentos depois, Lamia coloca uma roupa de proteção e segue os homens.
Ao explorar o terreno baldio, Max descobre uma barreira de tecido pela qual não consegue passar. O curioso fugitivo a corta com uma faca e vê que ela leva a uma praia. Então eles percebem que as mulheres no subsolo estão sendo enganadas a pensar que existe uma paisagem escura e inabitável acima do solo. Depois de ver a praia pela primeira vez, Lamia pensa que está no espaço. Max a agarra enquanto ela brinca na água, preocupado que ela possa estar contaminada. Os fugitivos encontram uma floresta, mas já estão quase sem oxigênio. Enquanto lutam para respirar, Max tira o seu traje e se alegra quando vê uma cegonha voando. Logo, eles encontram uma casa quente e abastecida com muita comida saudável. Então, eles preparam uma refeição e decidem comer no jardim, onde Emma, que está quase inconsciente, os encontra. Emma acaba desmaiando e Albert a leva para dentro da casa. Depois de acordar, Emma entra em uma discussão com Albert e eles acidentalmente ligam a TV, onde o canal mostra a Dra. Berna anunciando a morte de Lamia e Emma. Então, dois falsos Max e Albert são entrevistados como pacientes de cirurgia de mudança de sexo bem-sucedidas. Enquanto Albert acalma Emma, Max leva Lamia para o quarto. Eventualmente, os dois casais fazem amor em partes separadas da casa. Enquanto descansam na sala de estar, Max e Albert rapidamente se escondem após ouvir o som de um elevador chegando. Acontece que a Sua Excelência é a proprietária da casa. Quando ela chega à sala de estar, ela percebe que alguém invadiu. A líder suprema procura no guarda-roupa e encontra Max, que salta para fora e a persegue. Depois de conter a Vossa Excelência, os dois homens descobrem que ela é na verdade um homem disfarçado de mulher. Sua Excelência relata sua história de sobrevivência, admitindo que ele tinha 4 anos de idade quando a Liga das Mulheres assumiu o pós-guerra. Os homens sobreviventes foram operados, mas a sua mãe o escondeu por segurança. Crescendo, ele se disfarçou de menina e mais tarde entrou para a Liga, onde foi eleito como a líder. Albert observa que milhares de mulheres clandestinas não sabem que a radiação desapareceu. Ele diz que a radiação não era tão forte quanto esperava e que as mulheres são mais fáceis de controlar lá embaixo. Quando questionado sobre por que ele não reconstruiu uma sociedade com homens, Sua Excelência admite que ele se sente intimidado pelas mulheres. Ao saber disso, Max se oferece para guardar o seu segredo se os deixar viver em sua casa, o que ele aceita de bom grado. Dias depois, Max e Albert retornam à clandestinidade como trabalhadores do laboratório disfarçados de mulheres. Na sala de partenogênese, eles colocam os genes masculinos nos tubos de ensaio. Meses mais tarde, uma enfermeira recua horrorizada com a visão de um menino que acaba de nascer. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.